Convido os irmãos a que abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, dando continuidade à pregação no Evangelho de Marcos. Faremos a leitura do verso de número 13 até o verso de número 17. Diz assim a palavra do nosso Senhor. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Nosso Pai amado e bendito Deus, a Tua palavra está aberta e te peço, Senhor, que nesta ocasião o Senhor possa me usar na pregação da Tua palavra, que a Tua palavra seja exposta com fidelidade, que sejamos instruídos e exortados por Ti. Abençoa o Teu povo através da pregação da Tua palavra. Salva também aqueles que não conhecem a Ti. Anima aqueles que estão abatidos e tristes. Fala, Senhor, aos nossos corações. Usa-me somente para o louvor da Tua glória neste momento. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Chegamos agora a esta sessão onde nós veremos o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, fazendo aquilo que Ele fez anteriormente. Com frequência nós veremos algumas coisas sendo como que repetidas aqui, mas com pessoas diferentes talvez, às vezes com um público diferente, e em outras ocasiões talvez com o mesmo público. Mas nós veremos aqui o nosso Senhor fazendo o que já mencionamos anteriormente. Veremos aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele anunciando a palavra. Veremos o nosso Senhor Jesus Cristo aqui chamando homens para acompanharem Ele como seus discípulos. E veremos o Senhor, mais uma vez, indo de encontro às ideias, aos pensamentos, às palavras de homens que se opunham a Ele. E nós nos deparamos primeiramente com o nosso Senhor fazendo exatamente aquilo que Ele foi chamado para fazer neste mundo. Aquilo que Ele foi enviado para fazer neste mundo. O verso de número 13 vai nos dizer o seguinte. De novo, saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e Ele os ensinava. Vejam só. Jesus, meus irmãos, ele estava novamente no mesmo lugar onde chamou Pedro, André, Tiago e João. Aqueles homens pescadores que estavam ali fazendo o seu trabalho, lançando a rede, outros consertando ali, fazendo aquilo que eles foram chamados para fazer ordinariamente. Eles eram simples pescadores. E como vimos na exposição que fizemos, ele chamou estes homens para que eles se tornassem então pescadores de homens. Eles foram chamados para fazer e para participar e exercer um ofício que é maravilhoso. É chamar homens, mulheres perdidos, mergulhados na iniquidade, mergulhados na perdição, à fé, pescadores de homens. Foi isto que o Senhor fez com eles. E então, o que foi que eles fizeram lá? Nós vimos, estes homens, eles abandonaram o trabalho deles.
Eles abandonaram aquilo e seguiram imediatamente ao Senhor Jesus Cristo, que os chamou. Então, semelhante ao que aconteceu na casa em que estava em Cafarnaum, como na exposição anterior, onde uma multidão estava indo até Cristo ali para ouvir a sua palavra, mas provavelmente a maioria com o interesse de encontrar cura, libertação das suas enfermidades ou coisa desta natureza, uma multidão agora de pessoas iam até ele. Estavam ali para ouvir a Cristo e também com outros interesses pessoais deles, certamente. O fato de o Senhor Jesus Cristo fazer milagres, o fato de o Senhor Jesus Cristo fazer ações tão gloriosas ali, arrebanhava muitas pessoas atrás dele. Mas Cristo estava fazendo, repito, aquilo que ele foi chamado para fazer. O texto vai nos dizer o que é que Cristo estava fazendo. Uma multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Mais uma vez, o Senhor aproveita a ocasião oportuna para falar acerca da palavra. Ele aproveitou esta ocasião quando ele estava na casa. Ele foi lá para a casa em Cafarnaum, souberam que ele estava lá, correu uma multidão. E o que foi que Cristo estava fazendo? Pregando, ensinando a palavra. Aqui, o que é que Cristo faz? Ele agora não está dentro de uma casa, ele está ao ar livre. E mais uma vez, ele aproveita a ocasião para pregar a palavra. Como mencionei na exposição anterior, Cristo ele não perde as oportunidades para expor a Escritura. Ele sabia que através da Escritura, através da pregação, através do ensino, é que aquelas pessoas poderiam, ouvindo, sendo alcançadas pelo Espírito Santo, eles poderiam então encontrar salvação. O próprio Senhor Jesus Cristo se utilizava do meio ordinário para a salvação dos homens, que é a pregação da palavra, para transformá-los. Era isso que Cristo fazia. Cristo ele nos deu exemplo nisso, na outra exposição que fizemos. Pregação da palavra. Ele não abria mão disto, onde quer que ele pisava os seus pés. Mas é interessante que o texto ele vai mencionar isto rapidamente e então se volta agora para o que ele faz ali naquela ocasião. Ele está ensinando aquela multidão. Mas então o verso número 14 nos diz: quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Mais uma vez, então, Cristo ele está caminhando e encontra ali Levi. Quando Jesus, ao caminhar pela costa, viu Levi, este estava sentado ali, provavelmente perto da entrada. Estava sentado na barraca dos coletores de impostos. Era ali, meus irmãos, onde acontecia a retirada de tarifas que eram cobradas sobre qualquer mercadoria que passasse pela estrada. Levi estava lá. Não devemos imaginar que Jesus estava fazendo aqui um caminho ou uma caminhada despretensiosa, não. Ele certamente tinha um propósito ali, ele pregava a palavra, mas enquanto caminhava, ele certamente tinha um propósito de chamar mais alguém para fazer parte do seu grupo de discípulos. Ele queria ali chamar Levi para ser também o seu servo. Levi, também chamado Mateus, o publicano, apóstolo do Senhor, aqui chamado inicialmente para ser discípulo, para ser iniciado nessa escola de preparação para o apostolado. Levi, Mateus, o publicano. Sim, ele era um publicano. E ele trabalhava com isso. Ele, semelhante aos outros homens, ele estava trabalhando. Pedro, Tiago, João, André, trabalhando. Mateus, trabalhando também. Mas com que é que ele trabalhava? Como mencionei, ele era um cobrador de impostos.
publicano era ele. Ele fazia o tipo de trabalho que não era jamais aprovado. Pedro, Tiago, André, João, faziam um trabalho que é lícito. Um trabalho que nenhum judeu olharia ali assim e jamais diria assim, isso é um trabalho que nós não admitimos. Jamais reprovaria um pescador pelo fato de ser pescador. Muito menos eles, que provavelmente eles tinham uma empresa ali, uma parceria juntos no comércio da pescaria. Mas Levi não. Mateus. Meus irmãos, o publicano ou o trabalho de um cobrador de impostos era um tipo de serviço que não era considerado bom pelos judeus. Por que razão? Porque era um serviço prestado aos romanos, o povo invasor. Eles tinham sido invadidos pelos romanos e eles estavam ali tomando conta de tudo. Era o povo invasor subjugando, prendendo-os, tomando coisas deles. Eles não tinham liberdade como antes possuíam. Os publicanos, eles recebiam sua remuneração justamente retendo uma parte dos impostos que conseguiam coletar. Provavelmente a maioria deles era envolvido com isto. Ele não cobrava simplesmente o que deveria cobrar, cobrava algo mais e ali tomava dos judeus. Então pensem como deveria ser pesado ali os impostos sobre essas pessoas. E quem gosta disso? Quem que gosta de impostos sendo colocados? Eu tenho certeza que nenhum de vocês gostam aqui. E o que mais tem é isso acontecendo no nosso Brasil. Imposto desse tamanho leva uma parte daquilo que nós conseguimos com o suor do nosso próprio trabalho. Ninguém gosta de ser subjugado assim. E eles estavam fazendo isto. Ele trabalhava para o inimigo. Os publicanos, cobradores de impostos, certamente gozavam de uma situação econômica favorável, eles gozavam de uma posição econômica invejável. E muitos deles eram provavelmente ricos. Mateus provavelmente era rico. Esse trabalho dava grande lucro para estes homens. Por trabalhar com isso, não poderia não ser um homem de posses. Mas mesmo sendo alguém de classe, se é que podemos chamar assim, classe alta, no meio daquele povo judeu, sendo Mateus ainda um judeu, mas associado aos inimigos, ele não tinha uma boa reputação. Não admitiam os publicanos, os judeus, odiavam eles. Aqueles que trabalhavam ali, eles ficavam grandemente aborrecidos. Como escreveu o comentarista chamado William Hendrickson, os judeus publicanos eram considerados traidores, infiéis ao seu próprio povo e à sua própria religião. Afinal, não estavam eles a serviço do opressor estrangeiro, a serviço do imperador romano pagão? Não estavam enchendo seus cofres? A baixa estima em que os publicanos eram tidos pela população aparecem em várias passagens. E publicanos e pecadores são, às vezes, mencionados em um só fôlego. Mesmo assim, foi a um indivíduo odiado, um publicano, que Jesus voltou sua atenção para fazê-lo um de seus discípulos. Era odiado. Era alguém considerado, inclusive, como impuro, a ponto, meus irmãos, de não serem aprovados para entrar na sinagoga. Não podiam fazer isto. Estavam como que escanteados do relacionamento com o povo, com aquela nação. Mas foi a este homem que o Senhor chamou. Foi este homem que o Senhor chamou. Pecador terrível. É interessante como o Senhor faz. O Senhor ele chama homens de diversas formas. Não importa qual a condição e o estado daquele homem. O Senhor não chama apenas ricos para
não apenas pobres para o seu serviço. Homens simples. O Senhor chama também homens ricos. O Senhor não chama somente para o serviço a Ele na sua obra pessoas que dedicam a sua vida a um trabalho que é lícito na sociedade. O Senhor chama inclusive aqueles que estão envolvidos muitas vezes com um tipo de trabalho ilícito, imundo, que deve ser reprovado. O Senhor, Ele não olha para o homem e pensa assim, como ele é bom, ele tem um status muito bom, uma condição excelente e favorável, eu vou chamar este homem então para ser um servo meu aqui na proclamação do Evangelho. Não. O Senhor muitas vezes chama homens mais improváveis. Homens que você pode olhar para ele assim e pensar, como é que o Senhor chamou este homem? Envolvido com tantas coisas, envolvido com tantos pecados, envolvido com corrupção, roubo, morte. Meus irmãos, temos um exemplo maravilhoso, próximo à família aqui dos nossos irmãos. O genro do nosso presbítero, um homem que durante muito tempo foi envolvido com coisas tão erradas no passado. Alguém que tem um testemunho dele no YouTube, você pode colocar, ele fala acerca disto publicamente. Um homem que estava envolvido ali com roubo, com tantas coisas ruins no passado. Foi preso, passou muito tempo preso, inclusive na solitária. Mas o Senhor o chamou ali dentro. E ele hoje é um ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ministro da Igreja Presbiteriana Ortodoxa nos Estados Unidos. Pregando a palavra. Chamando pessoas ao arrependimento, à fé em Cristo. Vejam só. Quem diria que este homem um dia estaria num púlpito proclamando a palavra? Mas o Senhor, Ele chama homens. E não importa qual seja o estado em que ele está naquela ocasião, o Senhor chama e o transforma e o coloca para que seja um instrumento seu, um instrumento nas mãos do Redentor. Para que proclamando a palavra, outras pessoas possam ser chamadas também. E quem sabe, mais servos do Senhor para o serviço na sua obra. O Senhor faz assim. Ele não veio para chamar para o ministério homens que são simplesmente dignos. Ele pode transformar o indigno em alguém apto para o serviço na sua obra. Foi isso que ele fez com Levi. Um publicano, um pecador. É interessante ainda olharmos para o texto e veremos que o Senhor Jesus Cristo, ao chamá-lo, semelhante aos outros 4 homens, não existiu nenhum tipo de resistência de Mateus. Como podemos perceber, ele não resistiu ao chamado do Senhor. Ele imediatamente deixa tudo e começa a seguir a Cristo. É interessante vermos isto, porque este homem, ele provavelmente não conhecia a Cristo. O Senhor, ao chamar para o ministério, ao mesmo tempo o chamou irresistivelmente para si. Este homem era um ímpio perdido. Não se trata aqui de um crente que está envolvido com um trabalho que não é bom. Trata-se de um ímpio envolvido num trabalho errado. O Senhor não somente o tirou daquela condição de um trabalho errado para o serviço a Ele. O Senhor fez uma obra ainda mais gloriosa, que é transformar o coração deste homem. O Senhor aqui então chamou a Mateus irresistivelmente. Trata-se de um chamado e de uma vocação que é eficaz. É o chamado do Senhor que homem algum, eleito algum, pode resistir. Como diz a pergunta de número 67 do Catecismo Maior de Westminster, o que é vocação eficaz? Resposta: vocação eficaz é a obra do poder e da graça onipotente de Deus, pela qual
do seu livre e especial amor para com os eleitos, e sem que nada neles o leve a isso. Ele, no tempo aceitável, os convida e os atrai a Jesus Cristo pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando o entendimento deles de uma maneira salvadora, renovando e poderosamente determinando a vontade deles, de modo que eles, embora em si mortos no pecado, tornam-se, por isso, prontos e capazes de livremente responder à sua chamada e de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada. O Senhor chama. Nesse chamado também o homem ele é regenerado, ele é transformado, como temos visto no discipulado e nos últimos dias nós estudamos isso. O Senhor ele chama, o Senhor ele regenera, o Senhor ele transforma, o Senhor faz daquele que estava morto passar para a vida. E regeneração significa exatamente isso, passar da morte para a vida. E então em o Senhor regenerando este homem agora é habilitado a crer. Este homem agora consegue se voltar para o Senhor, porque agora ele tem vida. E então ele crê, ele se arrepende, agora então ele é salvo. E nenhum dos eleitos de Deus jamais resistirá ao chamado irresistível de Deus. Ninguém. São os eleitos, exatamente eles que são chamados. Mateus era um eleito do Senhor. Os eleitos são os únicos chamados eficazmente. Todos os eleitos e somente eles são chamados eficazmente. Ainda que outros o possam ser. E muitas vezes são exteriormente chamados pelo ministério da palavra. Então existe a proclamação aqui externa. O chamado externo é o que eu faço. Eu proclamo aqui aos ouvidos de vocês a palavra. Eu convido vocês ao arrependimento. Aqueles que não creem em Cristo, a fé em Cristo e o arrependimento para a vida. Aqueles que creem em Cristo, chamo e convido ao arrependimento dos seus pecados. Eu chamo exteriormente. Então é um chamado externo. Muitos ouvem isso. Muitos são chamados. Muitos são chamados. E muitos desses que são chamados exteriormente, eles têm como que uma operação comum do Espírito. Desfrutam de alguma comunhão, de algo como se experimentassem algo que vem do Espírito, como se fossem salvos, mas na verdade não são. Contudo, pela sua negligência e o desprezo voluntário da graça que é oferecida, são justamente deixados na sua incredulidade e nunca se chegam sinceramente a Jesus Cristo. Há muitos assim, que estão na igreja, parece que são crentes, estão envolvidos com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, mas nunca creram em Cristo, foram chamados apenas externamente. Mas o Senhor é aquele que, através desta proclamação externa, chama-os irresistivelmente, alcançando o coração deles. Isto é vocação eficaz. Foi exatamente isto que Mateus experimentou. Foi exatamente isso que eu e você experimentamos quando nós passamos da morte para a vida. Eu e você fomos chamados irresistivelmente. E há bênçãos, meus irmãos, que desfrutam nesta vida aqueles que foram chamados irresistivelmente pelo Senhor. Nós que fomos alvo desta graça bendita. Que bênçãos desfrutam nesta vida aqueles que são chamados eficazmente. Meus irmãos, aqueles que são chamados eficazmente desfrutam nesta vida da justificação, desfrutam da adoção, desfrutam da santificação e das diversas bênçãos que acompanham essas graças ou delas procedem. Nós que fomos chamados irresistivelmente pelo Senhor, desfrutamos da justificação. Fomos justificados por Deus, um ato
único, irrepetível. Não seremos mais condenados porque fomos justificados pelo Senhor. Desfrutamos disto nesta vida. Mas não somente isto, fomos também adotados na sua família. Éramos inimigos de Deus, filhos de Satanás. E agora? Filhos de Deus. Aconteceu de uma vez para sempre. Você nunca deixará de ser filho de Deus. Como mencionei em outra ocasião aqui no discipulado também. Jamais deixarás de ser filho de Deus, porque é impossível. Você só deixará de ser alvo do amor de Deus se for possível que Deus deixe de amar o seu filho. E não é possível que Ele deixe de amar o seu filho, a quem estamos unidos. Então, nesta vida, nós desfrutamos da justificação, desfrutamos da adoção e desfrutamos da santificação, que é uma bênção, é uma obra progressiva, contínua nesta vida. Nós que fomos chamados, desfrutamos disto. Mateus, que foi chamado, desfrutou disto. Dessas bênçãos maravilhosas que eu e você desfrutamos também. Prova inequívoca, prova imensa do amor do Senhor para conosco. Experimentamos tudo isto porque o Senhor nos amou. Ele não passou a nos amar porque nós experimentamos isto. Ele nos amou primeiro. Fomos alvo do seu amor eterno. E quais são as bênçãos? Vejam, há mais bênçãos disto tudo. Quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação que nós experimentamos? Quais as bênçãos que acompanham a adoção que nós experimentamos? Quais as bênçãos que acompanham a santificação que nós experimentamos? Meus irmãos, as bênçãos que acompanham tudo isto, como diz o nosso catecismo, que acompanham a justificação, a adoção e santificação. Ou delas procedem são a certeza do amor de Deus, paz de consciência, alegria no Espírito Santo, aumento de graça e perseverança nela até ao fim. Vejam o que nós desfrutamos. Como é maravilhoso saber que podemos ter a certeza do amor do nosso Deus. Que nada, nem profundidade, nem altura, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nada, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, nada poderá fazer com que deixemos de sermos filhos de Deus e alvo do seu amor. Podemos ter certeza do seu amor paternal para conosco. Vejam como isso é maravilhoso. Vocação eficaz, regeneração, conversão, fé e arrependimento, justificação, adoção, santificação, tudo isto nós experimentamos em Cristo. Como é maravilhoso saber disto. Não é algo que ficou apenas com Levi, Mateus, o publicano, mas conosco. Agora, meus irmãos, este homem, tendo experimentado tudo isto em sua vida, tendo sido transformado em discípulo, agora ele que abandonou aquele serviço, e sim, ele certamente abandonou tudo aquilo, se levantou da coletoria, abandonou aquilo ali, talvez tantos serviços ainda para fazer, ele deixou tudo lá, para então agora estar caminhando com o seu Senhor. Ele abandonou certamente a sua condição financeira favorável, agora para viver como discípulo do Senhor, caminhando onde Cristo caminhava. Vejam só o que este homem fez. Certamente ele não conseguiria voltar mais para assumir aquele trabalho. Pedro, Tiago, João, andando em outros lugares, poderiam jogar uma rede e talvez pescar algo desta natureza. Voltar para o seu trabalho seria talvez algo fácil, caso eles fizessem isso, mas não fizeram. Mas quanto a ele, não. Ele abandonou tudo. E abandonando agora, estando agora com Cristo, o que é que ele faz? Ele vai levar Cristo até a sua casa.
Ele o convida para uma comunhão pessoal, para a comunhão com Ele. O verso de número 15 nos diz: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Então Jesus ele vai para a casa de Mateus, o seu mais novo discípulo. Mas não estava apenas Cristo e Mateus ali. Levi, Mateus, ele vai chamar seus discípulos também. Mas não somente os discípulos. Ele vai chamar mais pessoas ali para aquela mesa. Pecadores e publicanos. Outros cobradores de impostos como ele. E também o que chamam de pecadores. Assim como Mateus levou o Senhor para a sua casa, Pedro tinha feito anteriormente, Zaqueu fez, Lídia também fez. Interessante. Esses que experimentaram alguma relação, a experiência da salvação, eles levando para a sua casa. Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai. Diz em Atos capítulo 16, verso 15. Os outros discípulos que provavelmente estavam com Cristo eram Pedro, Tiago, André e João ali. Estavam dando ali, então, Mateus, um banquete. Ele faz um banquete, uma verdadeira festa. Talvez pela alegria que ele experimentou, e não somente ser chamado para ser discípulo, mas pela alegria de ter sido alvo da salvação. Então agora ele faz uma festa ali, não somente entre aqueles que eram discípulos, não somente com Cristo, mas no meio de pecadores. Por que alguns são chamados de pecadores aqui? São os escribas que falam isso. Pecador era todo aquele que não se submetia às interpretações da lei de Deus feita pelos fariseus. Era assim que os escribas dos fariseus consideravam. Todo aquele que não se conformava às leis que eles acrescentavam à lei de Deus, eles consideravam como pecadores. Até Cristo poderia ser por eles considerado como um pecador. Leis eles fizeram de lavar as mãos lá, e Cristo e seus discípulos não faziam isso, eles olhavam assim, oxente, como é que ele está fugindo dessa prática que nós determinamos para a purificação? Vejam só, haviam regras, muitas regras. Eles acrescentaram à lei do Senhor aquilo que não deveria ser acrescido, e qualquer pessoa que fugia disso era considerado como um pecador. Então estavam lá aqueles homens, publicanos, pecadores. Então o que acontece? Estando aquele banquete, aquela festa maravilhosa, os escribas dos fariseus, do verso 16, vai dizer: vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Os escribas estavam vendo aquilo e não aprovavam, de forma alguma eles iam aprovar aquilo. Estavam cheios de crítica, estavam cheios de um preconceito errado. Eles julgavam inadmissível ver um judeu, ainda mais um judeu considerado um rabino, assentado em meio a publicanos e pecadores. E por que eles achavam aquilo ali algo muito estranho? Porque eles entendiam que assentar-se à mesa era uma demonstração pública de comunhão. Comunhão. Assentar-se para beber e comer revela comunhão. Era algo que acontecia entre pessoas que tinham algum tipo de intimidade. Algo que acontecia com pessoas que tinham algum tipo de afinidade. Vendo isso, então, os escribas questionam os discípulos de Cristo. É interessante aqui. Nós veremos agora eles falando, não é? No relato anterior que expus, eles pensaram algo a respeito. Pensaram algo a respeito da atitude de Cristo. Agora nós começamos a perceber certo progresso. Eles não somente pensam, não. Agora eles começam a falar
não questionam diretamente a Cristo, questionam seus discípulos. Eles vão até ele. Eles não estão gostando daquilo. Todos eram reprovados pelos escribas e suas leis. Todos ali estavam sendo reprovados por eles. Os olhos críticos deles estavam sobre eles. Mas não somente eram reprovados aqueles homens. Os publicanos e os pecadores não eram reprovados simplesmente pelas leis destes homens, as leis acrescidas deles. Certamente, aqueles outros que estavam ali, deveria ter muitas pessoas, outros publicanos e pecadores. Certamente eram pessoas que eram reprovadas também pela pura e santa lei de Deus. Publicanos envolvidos com um trabalho que não era apropriado, pecadores outros que não conheciam a Cristo. Pessoas perdidas, de fato, numa condição miserável. Era isso que estava ali, sentado com Cristo. Eles não gostam daquilo de fato, eles reprovam aquilo. Paulo, certa vez, exortou um homem. Paulo, certa vez, exortou a Pedro. Pedro, por causa do seu temor a homens, pelo temor que ele tinha por causa dos judeus, que poderiam perceber, vendo envolvido talvez com aqueles que eram gentios, em Gálatas, como ele vai registrar, Paulo vai e o exorta. Ele não somente temeu a homens, é como se ele tivesse sido conduzido a imaginar: eu sou um judeu e não devo me aproximar de pecadores. Vejam só como esse espírito farisaico, esse espírito legalista, ele pode até mesmo ser encontrado no meio do seu coração. Você pode pensar assim: olha lá, os escribas se achavam os santos. Mas quantas vezes nós agimos assim também? Quando olhamos pessoas assentadas com outros que são ímpios, e você pensa assim: olha só, ele está ali conversando com fulano ímpio. Olha só, ele está ali assentado com fulano que é um beberrão. Olha só, ele está ali conversando com aquele homem que é envolvido com jogo. Olha só, ele está trocando palavras com aquele jovem que é envolvido com drogas, fuma maconha, é crack, tantas coisas. Olha só como pode ele conversar com prostitutas. Como pode ele trocar palavras com um homossexual. O que estes homens... Muitas vezes nós podemos olhar assim e pensar: não, isso é inadmissível. Jamais devemos nos assentar com estas pessoas, porque eles são pecadores. Será que isso nunca aconteceu com você? Será que isso nunca brotou no seu coração? Será que você nunca julgou alguém ao olhar assim? Não, nós não podemos nos parecer com os escribas. Quem é o nosso exemplo aqui? Nosso exemplo é Cristo. Cristo estava assentado com publicanos e pecadores. Obviamente, meus irmãos, não para comungar com eles das práticas erradas, conversas erradas, pecaminosas, mas para ser luz ali no meio. Talvez Mateus tenha chamado aquelas pessoas para que pudessem ouvir a Cristo também. Para ouvir Cristo falar acerca do Evangelho. Era isso que Cristo fazia com frequência, não era? Estas ocasiões devemos aproveitar para fazer isto também. Quem são os pecadores que você conhece? Aproveite as ocasiões para falar acerca de Cristo, não importa quem seja ele. Não podemos ser como os escribas, não podemos jamais ser como os fariseus. Sigamos a Cristo, o nosso maior exemplo. Eles questionam ali, os escribas questionam os discípulos de Cristo. Não admitem aquele tipo de coisa. Mas é interessante, os discípulos nada foram falar a Cristo. Os escribas não foram até Cristo e questionaram a ele, mas Cristo percebe e toma a dianteira na resposta. O verso número 17 e último nos diz: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes:
Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Quando estamos bem de saúde, nós geralmente não precisamos de médicos, exceto para fazer algum exame de rotina, alguma espécie de check-up. Não, eu estou bem de saúde, eu vou ali fazer só aqueles exames de rotina, mas não para tratar alguma enfermidade. São exatamente aqueles que estão doentes, que o texto vai dizer, que precisam de socorro. São exatamente aqueles que estão com a enfermidade terrível, que precisam de um médico. É assim com nossas enfermidades no corpo. É assim com a enfermidade no corpo de muitas pessoas. Cristo então vai dizer, respondendo a eles, respondendo aos escribas, que ele veio justamente para socorrer aqueles que estavam doentes. Ele veio como um médico, o médico dos médicos, tanto para socorrer publicanos como pecadores. Ele não veio para aqueles que estão cheios de justiça própria, mas para salvar os que são pecadores miseráveis, inclusive estes homens. Porque vejam, eles são pecadores doentes que pensam que estão sãos. Estão enfermos, imaginando que estão bem de saúde. Mas não estavam, não. Eles simplesmente não reconheciam a sua condição. Imaginavam que eram melhores que os publicanos e que os pecadores. E a resposta de Jesus a eles certamente surpreende o escriba legalista cheio de si. Ele vai dizer, vim para salvar justamente aqueles que não possuem dignidade alguma. Aqueles que vocês consideram como indignos. Eu vim para estes. Na verdade, Cristo vai dizer, eu vim para chamar homens e mulheres indiscriminadamente para mim. Indistintamente. Não importa quem seja, foi isto que eu vim fazer. É interessante aqui. Cristo ele nos apresenta a verdade de que o Evangelho ele deve ser anunciado livremente a todos. A todas as pessoas. Não importa quem seja aquela pessoa que está diante. Este é o desejo do nosso Senhor. Deus envia, meus irmãos, aos pecadores, através da pregação da palavra, uma oferta do Evangelho. É isto que ele faz. Muitos pensam que não deve ser oferecido o Evangelho a todos os homens. Muitos imaginam isso. Mas não. Cristo mostra que deve sim ser oferecido a todos os homens. O termo oferta ou livre oferta, ele é inclusive usado nos nossos padrões. Cristo é aquele que é oferecido de graça no Evangelho. Nossos padrões doutrinários vão nos falar sobre isto. Ofertado gratuitamente a todos, indiscriminadamente. Todos são chamados à fé. Todos são chamados a crer. Todos são chamados a se arrepender. O Evangelho é proclamado, sim. Nossos padrões deixam muito claro que essa oferta do Evangelho, inclusive, ela não é feita para os eleitos. Ela é oferecida, inclusive, para os não eleitos. Por que razão? Quem aqui sabe quem são os eleitos de Deus? Eu não sei quem são os eleitos de Deus. Eu tenho certeza que você também não. Então nós devemos fazer o quê? É chamar todos os homens. Todos eles. Não é olhar para o homem mais justo e pensar, eu vou pregar o Evangelho para este, porque ele parece ser uma pessoa boa, vai que ele se converte ao Senhor. Não, é para qualquer pessoa. Todos estão enfermos, todos estão doentes. Isto é a oferta livre do Evangelho. Para muitas pessoas, esta ideia de que Deus deseja salvar a todos, e sim, Deus deseja salvar a todos. Que Deus oferece o Evangelho a todos, que Deus oferece Cristo a todos. É estranho.
E outros vão olhar até e pensar assim, mas tu fala em o Senhor oferecer Cristo a todos, chamar a todos. Mas você sustenta aquela doutrina que diz que o Senhor tem os seus eleitos, que o Senhor escolheu no mundo pessoas para a salvação. Como assim? Escolhe a pessoas para a salvação é algo estranho para eles. Você chamar todos ao arrependimento, mas Deus escolhe algumas pessoas para a salvação. Eles vão pensar, é algo estranho, é incompatível com as Escrituras, é um paradoxo, é uma contradição, é difícil de compreender. Como conciliar essa verdade de que Deus oferece sinceramente o Evangelho a todos os homens, mas salva apenas os eleitos? Meus irmãos, pode ser algo talvez incompreensível e difícil para você, mas essa é uma verdade bíblica que nós não podemos negar. O Senhor chama todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Todos. O Senhor chama todos para que comprem, sem dinheiro, sem nada, pão, vinho, leite. O Senhor chama para comprar, para desfrutar. Todos, indiscriminadamente. Isaías capítulo 55 também nos ensinará isso. Podemos não compreender esta verdade, mas o Senhor tem os seus eleitos, mas nos chama a falar para todos. Também não conseguimos compreender a doutrina da Trindade profundamente, exaustivamente, nem a doutrina da cristologia, mas são verdades inegociáveis à fé cristã, como também o fato de que nós devemos pregar, tendo o sincero desejo de que todos os pecadores se arrependam. Isso é o que deve estar no coração do ministro do Evangelho. É isso que ele deve tentar fazer. Ele deve chamar, sim. Ele não pode se limitar. Como disse Sinclair Ferguson na sua obra, a limitação na pregação do pregador, a limitação na pregação do Evangelho, a limitação no convite à fé em Cristo é fruto de uma limitação que este pregador vê no coração de Deus. Então a minha limitação no convite à fé em Cristo é fruto de uma compreensão equivocada acerca de quem Deus é e da oferta do Evangelho a todos os homens. Então o homem vai ficar preso. Eu não vou falar não, como que procurando apenas os eleitos, mas não sabemos, não tem na testa de ninguém eleito. Prega para ele que ele vai se converter. Não. E devemos fazer isso com sinceridade no coração. Cristo certamente sabe quem são os eleitos. Mas Cristo é interessante. O Salvador, ele chorou pela incredulidade de Jerusalém. Ele lamenta pelo fato daquelas pessoas não se voltarem arrependidos e cheios de fé para a salvação. Ele chora profundamente. Muitas vezes nós lemos o desejo do Senhor Deus de que os homens tivessem ouvido suas advertências e aceitado o amor ou seguido suas instruções. Ele lamenta por isto, porque o seu desejo é que se arrependam. E nós não podemos fazer diferente, de forma alguma. Mesmo sabendo que somente alguns serão levados a Cristo. Muitas vezes também lemos que ninguém vem a Cristo, a menos que o Pai do céu o atraia, a menos que seja ovelha do Senhor, seus escolhidos, aqueles que ouvirão a sua voz e atenderão irresistivelmente. Essas coisas não se excluem, não. Eu devo fazer aquilo que for chamado para fazer. O Senhor é que fará aquilo que lhe é próprio e que meus braços não alcançam. Como já falei em outra ocasião, eu prego ao ouvido. Você escuta a pregação. Eu estou chamando você ao arrependimento. Mas quem transforma o seu coração é o Senhor, que age soberanamente em quem quer, quando quer, como um vento que não pode ser guiado por ninguém e não pode ser guiado por mim. Livre oferta do Evangelho. Mas Deus manda que preguemos a todos.
E isto aqui não é, de forma alguma, uma incompatibilidade com a doutrina da eleição. De forma alguma. Nossos padrões estão comprometidos com isto. Os puritanos com muita frequência falavam sobre isso. Thomas Boston talvez seja o que mais se destacou falando acerca disso. Ele vai escrever: a própria necessidade de receber pressupõe uma doação de Cristo. E essa doação pode ser, e é, na maioria das vezes, onde não há recebimento. Mas não pode haver recepção de Cristo para a salvação onde não há revelação de Cristo na palavra do Evangelho. Como receber se não há a palavra de Cristo ou Cristo oferecido no Evangelho? Dando garantia de recebê-lo. Através da fé, podendo receber a Cristo. E então, pela operação eficaz do Espírito, persuadindo e capacitando o pecador a abraçá-lo sobre este mandado e oferta. Um homem diz, o Espírito de Deus não pode receber nada a menos que seja dado do céu. Meus irmãos, por essa razão, se o Evangelho não for ofertado, se Cristo não for oferecido, e se não fizermos isso com intenção verdadeira de coração, estaremos sendo hipócritas e mentirosos, inclusive no púlpito. Como pode um ministro proclamar a palavra sem desejar verdadeiramente que as pessoas encontrem a Cristo? Isto é estranho. Isso é estranho à Escritura. Aqueles que negam a verdade de que há essa oferta gratuita de Cristo a todos os homens e pensam que somente os justos, os bons, é que podem receber, eles possuem, sim, lentes estranhas. Os seus olhos são estranhos. A sua perspectiva acerca do que diz a Escritura é estranha. Eles possuem lentes legalistas. Os seus olhos são legalistas. O seu coração é legalista. A sua proclamação é legalista. Eles pensam que os homens podem ser salvos porque são bons, porque tem algo nas suas mãos para encontrar salvação. Vimos hoje pela manhã. Pelas suas obras você não será salvo. Isto era exigência no pacto das obras. E ninguém consegue hoje ser salvo pelas suas obras. Jamais. Pensam que há necessidade de alguma ação sua ou algo no homem que o justifique diante de Deus, mas Deus não se agrada de ninguém que não esteja em Cristo. Deus não se agrada de ninguém que não esteja em Cristo. Pode ser ele o homem mais simples, pode ser ele o homem mais rico, pode ser ele um homem bom, segundo os nossos olhos, pode ser ele um homem mau. Não importa, se não está unido a Cristo, o Senhor nunca o aprovará. Nunca. Diante do Senhor são considerados como imundos, como transgressores da sua lei. Este é o estado do homem. O Senhor só poderá olhar para ele se não estiver em Cristo, dizer, você está condenado. Não há salvação desta forma. Não há nada bom em ti. Não pense que você é bom. Não devemos jamais pensar que somos bons. Não devemos jamais pensar que em nós há algo que agrade a Cristo. Não há. Que isso fique muito claro. Você precisa do Senhor. Você precisa ser alvo da graça dele. Você precisa crer neste Cristo que é oferecido livremente no Evangelho. Você precisa depositar toda a sua fé e confiança neste Senhor. Fora disto, não há para você salvação. Não há para você salvação. Saiba que é justamente neste Cristo que é oferecido no Evangelho. E veja como é
maravilhoso que desfrutam aqueles que estão em Cristo. E que você, que não conhece a Cristo, crendo nele, pode desfrutar. Há muitos benefícios neste bendito Redentor. Nós somos libertos de tantas coisas nesta vida que estamos presos. Neste pacto da graça glorioso, no qual Cristo é oferecido livremente, este Cristo bendito, Ele nos comprou coisas maravilhosas. Ele também nos deu liberdade e nos concedeu benefícios que não se comparam a nada que este mundo pode oferecer. Ele nos comprou a nossa liberdade. De quê? Ele comprou a nossa liberdade da culpa do pecado. Como diz Tito capítulo 2, verso de número 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Cristo, Ele se deu por nós para nos redimir de nossos pecados. Ele se deu e este Cristo é oferecido a ti. É Ele quem te liberta. De quê? Da ira de Deus que o condena. Ele libertou nós que fomos salvos da ira que nos condenava ao inferno. Porque Cristo nos livra da ira vindoura. Como diz a palavra do nosso Senhor, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Este Cristo que é oferecido no Evangelho, Ele pode te libertar também da maldição da lei moral. Assim como libertou todos nós que fomos salvos por Cristo, porque Cristo nos livrou da maldição da lei, fazendo-se Ele maldição em nosso lugar, como diz Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito em Deuteronômio: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo pode te libertar, crendo você em Cristo, do cativeiro de Satanás, assim como libertou todos aqueles que foram salvos do cativeiro de Satanás e do mal. Como diz Colossenses capítulo 1, verso 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cristo, aquele que é oferecido gratuitamente no Evangelho, pode libertar você do pecado que o escraviza, assim como libertou aqueles que são salvos, como diz Romanos capítulo 6, verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O Senhor Jesus Cristo, aquele que é oferecido de graça no Evangelho, Ele pode te libertar também da condenação eterna, assim como libertou aqueles que são salvos hoje, como diz Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo não há condenação. Cristo pode te libertar. Aquele que é oferecido no Evangelho, assim como nos libertou. Agora, nós que fomos salvos, não vivemos mais com medo. Por que razão? Pois agora encontramos um amor que lança fora o medo. Nós encontramos um amor que lança fora o medo. Nós encontramos o amor de Deus em Cristo. Neste Cristo que é oferecido gratuitamente no Evangelho. Livremente a todos. Ele não veio para salvar os justos e os bons.
Ele veio para salvar todos aqueles que carecem de salvação, todos aqueles que estão doentes. Esta é a condição daquele que não crê em Cristo. Cristo hoje te chama a fé nele. Creia em Cristo e serás salvo. Creia em Cristo e você se deleitará naquilo que há de mais deleitoso, mais glorioso, mais maravilhoso neste mundo e na eternidade. É o próprio Cristo. É Ele quem vos chama. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo Jesus. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor. Nosso amado Deus, nós te damos graças, Senhor, porque Tu és um Deus tão grandioso, um Deus tão gracioso, um Deus tão bondoso. Mesmo sendo cada um de nós pecadores, indignos, imundos, o Senhor nos resgatou das trevas. O Senhor nos salvou. O Senhor transportou-nos para o reino do Senhor. Fomos tirados das trevas e fomos transportados para a Tua maravilhosa luz. Somos Teus filhos hoje. Graças Te damos por isto, Pai. Te louvamos por Tua bondade, por termos sido alvo do Teu amor na eternidade. E pelo Teu amor revelado em Cristo naquela cruz maldita. Te damos graças por isto, Pai. Nós também Te pedimos, Senhor, salva aqueles que não conhecem a Ti. Age, Senhor, através da palavra e transforma o coração daqueles que não Te conhecem. Que abandonem os seus pecados, que abandonem a iniquidade, que abandonem os seus próprios desejos, que abandonem aquilo que mais amam neste mundo e passem a amar a Cristo. Transforma-os. Nós Te pedimos, Senhor. Fazemos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.